Pode ser tentador pensar em Jesus Cristo como apenas um entre muitos nomes influentes no oceano de pessoas que impactaram o mundo ao longo da história. Alexandre o Grande, Rainha Elizabeth, Cleópatra, Rosa Parks, Catarina Grande, Gengis Khan, Napoleão, César, Buda, Mohammed, Gandhi, Dr. Martin Luther King e Jesus Cristo. Mas devemos pelo menos considerar a pessoa histórica, um homem de Nazaré chamado Jesus Cristo, que é diferente de qualquer outro homem que já viveu. Jesus é apenas um homem bom entre muitos outros bons homens, ou ele é único e, portanto, digno de consideração mais profunda? O que distingue Jesus e seus ensinamentos de outras figuras históricas que viveram ao longo da história? Quase todos os historiadores, não apenas cristãos, mas também judeus, romanos e ateus, concordariam que Jesus foi um homem real que viveu, não apenas um mito ou uma lenda. H.G. Wells disse: "Eu sou um historiador, não sou um crente, mas como historiador, devo confessar que este pobre pregador de Nazaré é irrevogavelmente o centro da história. Jesus Cristo é a figura mais dominante em toda a história humana." Quando lemos a Odisseia de Homero ou os escritos de Aristóteles, não duvidamos que sejam cópias precisas da literatura antiga. Há significativamente mais manuscritos antigos e cópias dos livros da Bíblia, e em particular dos evangelhos que recontam a vida de Jesus, do que em outras grandes obras da literatura antiga. Isso torna os evangelhos mais confiáveis em sua procedência do que a maioria das outras obras antigas. Também vemos nos evangelhos o que esperaríamos em relatos de testemunhas. Vemos ainda pequenas discrepâncias. Esta não é uma mentira preparada pelos cristãos. Era difícil para os discípulos de Jesus entender e aceitar alguns de seus ensinamentos. Conhecer Jesus mudou as pessoas. Ouvimos dos evangelhos que um homem chamado Jesus fez coisas incríveis que nenhum outro homem havia feito antes. Ele acalmou as tempestades, ressuscitou os mortos, transformou água em vinho e expulsou demônios. Mudou a vida das pessoas. Devemos também considerar as palavras do próprio Jesus. Jesus disse que ele era Deus. Nenhum outro homem na história com este nível de impacto alegou ser Deus e se safou. O ensino de Jesus também difere de outras figuras religiosas que afirmam ter encontrado a verdade sobre um caminho para o céu ou iluminação. Jesus vem e faz a afirmação radical de que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus também disse coisas como: "O Pai e eu somos um só", e perdoou os pecados das pessoas, algo que só Deus poderia fazer. Também temos o testemunho de centenas de vidas que foram transformadas por este homem chamado Jesus. Em 2000 anos, em cada século desde Jesus, vemos a testemunha heróica e extraordinária de santos e mártires. Todos os discípulos de Jesus, exceto João, foram martirizados por sua crença na ressurreição de Jesus. Todos esses homens e mulheres têm a mesma coisa em comum. Afirmam que o homem Jesus, que é verdadeiro Deus e o verdadeiro homem e que ainda vive hoje, mudou suas vidas. Essas pessoas quebradas e imperfeitas, pais, mães, poetas, cientistas, pessoas inteligentes e pessoas simples, ricas e pobres, filhos e filhas, foram curadas e transformadas através de um encontro com Jesus Cristo. Uma das primeiras imagens de Jesus é o Cristo Pantocrator do mosteiro de Santa Catarina no Egito. Este ícone data do século VI d.C. O lado direito de Jesus representa sua natureza humana de misericórdia e bênção, enquanto o lado esquerdo representa sua divindade e juízo divino. Os olhos são de tamanhos diferentes e seu cabelo está solto de um lado e puxado para trás do outro. Se você duplicar cada lado, fazendo uma imagem espelhada, você poderá ver que o pintor estava tentando capturar o mistério dessas duas naturezas de Jesus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Uma vez que Jesus é realmente homem e verdadeiramente Deus, deve ser óbvio que Deus entende como é ser humano. Jesus entende a mim e aos meus problemas, minhas esperanças e desejos e como é viver nesse mundo. Mas isso também significa que, como Jesus é realmente Deus, ele pode me pedir coisas que ninguém mais pode. Se Jesus é quem ele diz que é, eu sou quem ele diz que eu sou. Jesus é um mistério. Ele sempre será pelo menos uma figura histórica e misteriosa e importante que vale a pena contemplar e interrogar.
mas devemos confrontar a possibilidade de que Jesus seja mais. De todos os nomes ao longo da história, o nome de Jesus se destaca acima dos demais. Quando olhamos para Jesus mais de perto, não estamos apenas considerando os ensinamentos de um bom homem, estamos considerando o que significa para o próprio Deus se tornar homem. C.S. Lewis, o autor cristão, disse sobre Jesus: "Estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. Estou pronto para aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer." Um homem que foi simplesmente um homem e disse que o tipo de coisas que Jesus disse não seria um grande mestre da moral, ou ele seria um lunático, no nível do homem que diz ser um ovo escaldado, ou ele seria o diabo do inferno. Você deve fazer sua escolha. Ou este homem era e é o Filho de Deus, ou então um louco ou pior. Mas não vamos vir com um absurdo condescendente dizendo que ele é tão somente um grande mestre humano. Ele não abriu essa possibilidade e não pretendia fazer isso. E se Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, ele muda tudo.